trabalhava com MD. Não sei se você lembra, que era um disquetezinho que você Já colocava não era mais as nessa vinhetas, época, não. músicas. E o computador, acho que um ano depois que eu entrei pro rádio, como estagiário ainda, que a gente começou a trabalhar com ele. Não existiam essas plataformas. Agora você imagina, colocar vinheta, colocar o CD, música, tudo ali manual, e aí a rádio tem que ficar no ar. E ainda é o modo mais fácil. Eu lembro que teve vários outros amigos que eu peguei, que tem um pouquinho mais de tempo de estrada, que era o disco, né? O vinil. Tem que trocar disco, selecionar disco, pegar o disco. Agora tu imagina quando o CD riscava e a música ficava lá, dengo, meu Deus do céu, Isso acabava. aconteceu muito comigo. Aí era pra acabar, né? Aconteceu muito comigo, né? A música engatar ali na época do Aí CD. a rádio saía fora do ar e aí aquela briga, né? Era. Aí a gente chegava, sabia que estava fora do ar porque eu costumava baixar os monitores de áudio, né? E o diretor sempre batia na porta lá, ô, acabou a música. Puxa vida. Era constrangedor, né? Mas a comunicação ela foi essencial, tanto para a minha felicidade particular, porque, por exemplo, eu não sou radialista, né? Então eu tenho uma vida logo cedo, saí da minha casa 8, vou trabalhar e daqui a pouco eu saio do trabalho e entro no rádio. Então, tipo, eu chego lá com toda essa carga que a gente vem do dia a dia e chego no rádio ali e parece que acaba tudo. Legal. Entendeu? Então eu me sinto muito feliz. E muito já realizado. Você considera um hobby, uma profissão, um rádio para você? Como você classifica isso? Eu considero um hobby e ao mesmo tempo uma profissão, porque eu acabo sobrevivendo do rádio também, da comunicação. Porque assim, ó, uma coisa vai chamando a outra, né? E você vai entrando, você entrou no veículo, na comunicação, aí daqui a pouco você sabe que você não vive sem os patrocinadores, aí daqui a pouco entra um daqui, entra um daí. As rádios são comerciais, né? Elas Isso. Disso, né? Aí daqui a pouco você vira também já um representante, até mesmo um político. Um político te busca e diz, não, eu preciso de você. Como influência como lá. uma influência tal. E daqui a pouco a gente entra no meio político também ao mesmo tempo. Eu falei outro dia, acho que estava num workshop, uma oficina na escola, né? Me convidaram, aí eu falava até para os alunos que hoje em dia, naquela época, por exemplo, a gente está nesse veículo que é o podcast, né? O TFE Podcast. E que é basicamente o que a gente já faz no rádio diariamente, na entrevista, conversa com as pessoas. Só que hoje a gente está usando o formato para YouTube e tal. E naquela época, o digital influencer que é conhecido hoje são os comunicadores, né? Que a gente conhece. Então já existia isso na época, só que com as plataformas, Instagram, Twitter, acabaram tendo os influenciadores. Para o rádio, você como radialista, como comunicador, você se considera uma influência aqui nessa parte de política? Ou até mesmo quando existem temas para serem abordados, você acha uma certa influência naquele assunto? Às vezes você nem se acha, você entra sem querer, entendeu? Você já adentra nesses assuntos sem querer. Por exemplo, às vezes um político ele busca ser entrevistado num rádio, vamos supor. Às vezes para ele é importante aqui. Para ele é importante, por exemplo. Figura política. Ele vai ser entrevistado pelo Jackson Marinho hoje, por exemplo, né? Pelo Cinei, já não quer o outro, já quer isso aqui, porque já tem mais influência política. Exato. Já tem mais conforto e já tem mais a característica política. A gente costuma dizer o seguinte, a gente tem credibilidade. Às vezes, isso, já é tipo assim, um camarada a nível estado, né? Vamos supor estado. Deputado estadual. Vamos supor um deputado estadual. Ele já busca aquela pessoa que já fez uma pesquisa ali toda, né? Uma pesquisa toda para chegar até o determinado comunicador. Aí já entra em contato, ó, eu quero agendar esse horário, já quero esse radialista aqui que vai me entrevistar. Que acredito que... Ele próprio faz a indicação. Eles próprios já fazem indicação em relação a isso. Tá, Cinei, o que você pode compartilhar com a gente aqui sobre o que o rádio proporcionou? Eu vou falar aqui, só para te situar, eu já tive a oportunidade de falar, em conhecer artistas que eu nunca imaginei. O rádio possibilitou isso, né? Entrevistar, inclusive tem entrevistas... Eu sou uma pessoa que eu não registrei muito, né, essas coisas, mas eu tenho um leque de pessoas que eu já entrevistei, políticos de renome aqui do estado, políticos a nível nacional. Então, o que você acha que o rádio assim, te proporcionou? Conhecer um artista ou entrevistar, coisa que talvez você nunca sonhou na vida, mas o rádio te possibilitou? O rádio, ele fez uma abertura de espaço para minha vida profissional. Por exemplo, hoje a gente tem uma ligação muito grande, né, no meio político. Né? No entanto, eleição passada eu fui candidato a vereador. É isso que eu ia te perguntar, mas para outro momento. Mas só queria que você completasse isso assim. Então,
a abertura foi muito grande. Por exemplo, tive a oportunidade de apresentar, assim como você, já fomos parceiros de palco, apresentar festas, festas enormes ali, de enfrentar um público ali de aproximadamente 5 mil pessoas. Festa da Castanha. Aniversário de Tefé. Caramba, então aquilo ali, nossa, aquilo ali foi uma... eu sonhei com aquilo ali, apresentar. Tipo assim, hoje, entrevistar um senador, entrevistar o governador e assim, ser chamado, vamos supor que você... O governador chega em Tefé, requisitou a sua assessoria comunica, radialista Sinei, Leocádio, se apresentar, tal, assim, e daqui a pouco formar um pool de rádio, que você sempre fala, pool de rádio, daqui a pouco chega a vez de a gente não se aparecer, mas fazer o nosso trabalho como radialista, de entrevistar, de fazer, que daqui a pouco a gente começa, aquilo ali já é outro patamar. E esse conhecimento com a classe política, cara. Isso aí, para mim, foi uma das coisas importantes para mim. Então isso possibilitou para você esse diálogo direto com políticos, né, como referência também aqui no município para poder apresentá-los e até mesmo para mediar certas entrevistas, não é isso, Sinei? Isso, além das entrevistas, Jacques, a comunicação ela me deu a oportunidade não só de conhecer, mas como participar, né, no momento que a gente se torna político, praticamente eu me tornei político também. Então, isso foi importante porque nós chegamos até esses políticos e através deles nós começamos a lutar também pelos direitos da própria população, pelo benefício das pessoas, porque às vezes é o seguinte, às vezes as pessoas vão para Manaus com uma expectativa grande, às vezes não consegue aquilo, seja ela para saúde, emprego, qualquer situação. E às vezes já cheguei em situações de pessoas daqui da nossa cidade nos procurar e eu não ter condições e eu buscar um determinado amigo político e um amigo político estender a mão naquele momento difícil. Então isso aí me possibilitou essa chegada junto à classe política. Te proporciona esse diálogo mais rápido, né? Isso, mais rápido. E resolver mais rapidamente as coisas. Isso, às vezes é uma situação de saúde. Hoje eu sou muito grato a vários políticos, né? Vários políticos, eu sou muito grato a eles pela oportunidade que eles me deram de eu poder ajudar muitas pessoas aqui de Tefé. Ajudamos muitas pessoas. Tá certo. Agora, Sinei, eu vou também te perguntar sobre essa questão da vida pública, querendo ou não, acaba ligando uma coisa com a outra. Mas são duas coisas que eu, assim, quando eu estava pensando no seu nome para vir para cá, um dos nossos convidados, eu considero, até a gente conversa nos bastidores da rádio, às vezes, quando a gente tem oportunidade, até porque, gente, o Sinei, ele faz um programa, eu faço o programa, inicio, antecedo o programa dele, né? O programa Tarde Show, e na sequência vem o programa Conexão Brasil. Então a gente faz uma dobradinha sempre um pro outro, né? Mas aí a gente sempre costuma conversar nos bastidores, Sinei, porque, tipo assim, como é que eu posso dizer? O Sinei é conhecido, em alguns momentos, como um cara polêmico. Você se considera um cara polêmico ou você gosta de tratar temas que deveriam ser tratados, escancarados e discutidos da maneira como ela deve ser discutida? Você se considera... ou isso veio depois que você se tornou uma pessoa que teve uma vida pública voltada assim, para ser um representante legítimo, como a gente fala, de ser um vereador, ser um representante como político dessas pessoas, ou você já tinha isso mesmo de poder discutir, tratar temas polêmicos? Eu comecei já a tratar temas políticos desde meu primário. Começamos já a ser representante de sala e alguns temas ali já começamos a discutir. Na universidade nós começamos ali participando do DRE e daqui a pouco nós que era o Diretório Regional dos Estudantes. Começamos também a fazer um trabalho de reivindicação. Alguns assuntos pertinentes, tipo a situação da luz, né? Algumas outras situações. Porque a gente em Tefé temos uns problemas, né? Muitos problemas. Nós costumamos dizer que são as mazelas que cada cidade acaba tendo, né? Mas que alguém precisa lutar para solucionar. Isso, para solucionar, porque às vezes o político, ele quer ser... Às vezes ele se acomoda com a situação, mas ele sendo alertado, ele pode fazer muito bem. Às vezes ele até entende que é uma crítica construtiva, ele pode entender, e às vezes ele pode entender que seja pelo lado pessoal, que a pessoa tal,
eu sou polêmico com alguns assuntos, tipo, assuntos que são Você defende as suas ideias. de meu conhecimento. Vamos supor que eu vou defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a sua praia. Um tempo aí estavam sobre a maioridade penal. Fui para o debate em relação à maioridade penal. Tivemos alguns assuntos também em relação ao aborto, né? Um tema também complexo, muito complexo. Deixa eu ver, o tema político, atualidade. Às vezes tu defende a tua ideia, né? A tua ideia é defendida ali, mas não é aceita por várias pessoas. Por exemplo, hoje eu fui publicar algumas situações relacionadas ao que está acontecendo a nível de Brasil. A nível de Brasil. Hoje eu estou para mais de quase 100 comentários na minha publicação. Uns apoiam, outros discordam. E aquilo ali eu acaba levantando discussões, né? Levantando discussões e ali todo mundo vira até advogado, né? Eu acho bonito que especialista ali, todo mundo começa a debater, que apoia a ação do STF, uns apoiam a ação do presidente, que agora mesmo deu indulto do Daniel Silveira. Sim. E aí fica aquele questionamento bonito. É que na verdade, assim, de maneira sadia... De maneira sadia, claro. É até importante a população, ou os brasileiros, vamos colocar, discutirem, né, esses temas. Claro que a gente sempre costuma dizer assim, é igual uma torcida, ou as torcidas. Tem a torcida do Flamengo, tem a torcida do Vasco, que não concorda muito com a torcida do Flamengo, então divergem de opiniões, ou então se ganha ou perde, mas querendo ou não, vai ter sempre né, aquele jogo... a malemolência da balança, né? Tem que ter, para um lado e para o outro. Então... E às vezes as pessoas não respeitam. Sim. Olha, recentemente aconteceu um fato com um colega meu de trabalho que eu acho que é até importante falar aqui mesmo. Sim. Por exemplo... não vamos mencionar nomes, mas... Não vou citar nome, um colega de trabalho fizeram um vídeo e jogaram na rede em relação aos maus tratos de cachorro, né? E maltratou cachorro. Também sou totalmente contra crime contra os animais, sou totalmente. Só que a gente percebe, por exemplo, o meu pensamento foi o seguinte: quando se trata de servidor tal, ou de uma pessoa conhecida, as coisas acontecem tudo mais rápido. Sim. É um posicionamento meu, e eu fui entendido de forma errada. Entendi. Eu fui tratado como um cara que... E aí daqui a pouco eu começo a colocar alguns assuntos. Digo, ó, tem um monte de situação aqui e nada resolvido. Quando se trata desses temas, assim, eu costumo dizer que as pessoas, elas têm instâncias, né? Isso. Então, assim, eu penso que antes da internet, se a pessoa cometeu qualquer delito, ela vai responder criminalmente, civil, né? Ou então administrativamente. Então, a gente tem que entender que é importante destacar que... Os meios legais. Eu sempre falei, e quando vieram me questionar, me chamaram de palavrão, só porque eu defendi essa ideia. Entendi. Aí eu falei, olha gente, entendam que se ele cometeu um crime, ele vai responder. Então vamos caminhar pelos meios legais, que as coisas não é me ameaçando porque eu sou colega do rapaz, não é ameaçando a família do rapaz, que a gente vai chegar em determinado lugar. Então, é melhor a gente vamos respeitar o procedimento. Vamos lá, vocês não vão denunciar? Denuncie. Pronto. Ele vai responder criminalmente. Se for julgado e condenado, vai cumprir a pena, a determinação. A justiça, né? Tá, Sinei, voltando ainda para essa questão da dinâmica do rádio, como é que é o seu programa, quantas horas de programa você apresenta? Você sempre trabalhou no mesmo horário? Eu gosto de trabalhar para um público específico, até porque... Quando eu comecei no rádio, as pessoas dizem, tem o estilo jovial, né? A gente tem o timbre de voz, aí acaba... normalmente o diretor da emissora sempre sugere, né, um estilo de programa. A gente vai voltar nesse tema aí sobre essa questão polêmica de você ser considerado por alguns ou pela mídia social como um cara polêmico, né? Porque defende suas ideias. Isso. Eu defendo também as minhas opiniões, às vezes eu não gosto de ir para o campo do debate em rede social por conta disso. É terra sem lei, entre aspas, né? Como a gente costuma dizer. Claro que existem leis, existe mecanismo para chegar nas pessoas que acabam às vezes difamando ou tentando distorcer o que você está falando, ou tentando falar através do seu comentário. Mas eu queria que você falasse como é que é o seu programa, como é que você atende ou recebe seus ouvintes, como é que é esse feedback com eles. Então, meu programa é de segunda a sexta. Depois que você sai, eu entro 5 horas da tarde. E é o horário bom, conexão
É a hora do rush, né? Como a gente fala. É a hora do rush. As pessoas, sempre a gente vê ali quem me ouve, né? Quem me ouve. A gente tem que analisar o seguinte, quem vai me ouvir? Quem é meu público, né? Quem é meu público, né? Então, eu penso assim, as pessoas passam o dia todinho, de manhã aquele sertanejo, aquele, daqui a pouco entra um forró, entra um dance, daqui a pouco o Jackson entra ali com ritmos variados e o Cinei. Todo mundo já deve estar em casa cansado, né? Enfadado do dia a dia, eu vou levar um negócio mais light. E aí eu começo, às vezes eu toco uma... Que estilo de música você gosta de tocar? Eu gosto de... segunda-feira, por exemplo, desde segunda-feira, é o programa que eu tiro ali pra saudade, né? Eu sempre falo que segunda-feira é o meu melhor programa, porque é um programa ali que eu levo e eu conto algumas histórias e algumas situações que eu ouço, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, como eles namoravam, aquela música, eles lembram de quê? Né? Sim. Por exemplo, é o tempo que namorava ali de porta, hoje não tem mais... Que tinha trilha sonora, né? Isso, que tinha... Alguns casais tinham trilha sonora. Né? Tem músicas ali, Jacques, que meu pai era pescador e me levava para pescar. Aliás, meu pai é pescador até hoje. Bate aquele momento nostálgico. Então. Nostálgico, então ali eu vivo novamente. Então, eu lembro quando eu estava lá num garapé, pescando à noite, com o radinho ali, ouvindo aquelas músicas do Adelino Nascimento, ouvindo ali o Altemar Dutra, ouvindo ali o Fernando Mendes. E aí eu não sou tão velho em razão das músicas, sim, né? Mas eu gosto. Mas eu curto essas músicas. Música boa. Isso. Olha só o tema que a gente vai tratar aqui, que parece ser um tanto indelicado ou delicado, não sei. Mas esse gosto musical, né? Mudou muito, assim, você acha que variou muito essa questão da música no rádio? Eu particularmente, eu não curto muito funk. Eu ouço mais assim, eu ouço o seu programa, eu ia dizer, eu ouso dizer que o gosto musical tá diferente, né? Diferente do que a gente estava acostumado. Mas, por exemplo, eu curto muito quando você está tocando o seu programa, para algumas vezes ali, tá tocando algumas músicas das antigas, né? São músicas que realmente me fazem recordar boas lembranças dos meus avós, né? Do meu avô, música das antigas, até vizinhos assim que tocavam antes. Você sabe que hoje, na minha época, quando eu iniciei, o vizinho colocava o rádio no volume máximo. Então, se você não tivesse rádio em casa, teria que ouvir o que o vizinho está tocando, né? Então, assim, eu vejo que você acaba também, no seu programa, voltando as pessoas nesse momento nostálgico, né? De poder lembrar de épocas, de familiares, de momentos bons vividos, assim. E acho que a trilha musical, ela tem uma certa influência nisso, né? Isso, com certeza. E se percebe que na segunda-feira, no horário desse programa ali, que eu não levo a saudade só da Jovem Guarda, tá? Eu levo a saudade do pagode, eu levo a saudade da MPA, que é a música popular amazonense. Então eu toco, por exemplo, vamos lembrar da música O Canoeiro. A música O Canoeiro vem dos anos 90, cara. E ali essa música do Canoeiro, essas coisas... Arlindo Júnior, nosso saudoso Arlindo Júnior, nosso saudoso Clínge Araújo. O Zezinho Correia também. Caramba, então, tipo assim, são coisas maravilhosas que aconteceram na vida, no meio da música, no meio da comunicação. E esse programa eu levo para esse estilo. Independente, não é só a parte da Jovem Guarda, não é brega. O brega eu também toco às vezes, né? É pedido também. Mas é uma das coisas que um dia desse eu me assustei, porque uma pessoa pediu uma música, o seguinte: Cinei, eu quero uma música. Essa música é de 1964. Eu digo, meu Deus, 1964. E agora? Eu digo, Jale. Aí, 64. mas fala, 64, Carlos Alberto. Eu digo, meu Deus. Deve encontrar no Toque de Saudade. Cara, consegui encontrar no rádio. Conseguiu? Consegui. Meu amigo, foi muito especial para ele aquela noite. E assim, ele ofereceu para a esposa. São casados há mais de 50 anos. Legal. São casados há mais de 50 anos. Cara, que bacana. A melhor satisfação, eu como comunicador, é às vezes poder oferecer aos meus ouvintes serem felizes também. Claro. É muito legal. E no momento ali que eu falei para ele, eu estou oferecendo essa música especialmente ao casal, tal, que estão completando hoje 50 anos de casado. Nossa, você considera que o radialista ele acaba fazendo parte da vida das pessoas? Facilita muito a vida das pessoas. E fazendo parte da vida delas nesse sentido? Porque, com certeza. Olha, eu não sei se você chegou a fazer programa romântico durante a noite, mas eu lembro que antes, quando eu falava
Falei para você que recordo muito da época do telefone, que as pessoas contavam algumas histórias pra gente no telefone, né? Ou às vezes dedicar essa aqui à minha namorada, nós brigamos hoje, né? Eu queria tocar, eu acho que ela vai, quando ela ouvir,